Antropólogos e pesquisadores do Observatório dos Evangélicos na Universidade do Rio de Janeiro descobriram que, se o presidente Bolsonaro insistir em continuar no poder, mesmo perdendo as eleições para a presidência da República e quiser continuar lá na cadeira, os evangélicos não se importam. Não haverá resistência nenhuma dessa grande fatia do eleitorado brasileiro, essa grande fatia da população brasileira que hoje tem uma força significativa. O presidente entrou na justiça contra um ministro do STF, o ministro Alexandre de Moraes. Com isso, aumentou a temperatura das eleições. O ministro ele está tomando conta daquele processo das fake news no Brasil. E aí isso irritou muito a base do presidente. Mas quais as intenções mesmo do presidente de entrar na justiça contra um ministro do Supremo? Alguns analistas políticos no Brasil inteiro já enxergaram um objetivo aí. E que o presidente ganha sim com essa atitude. Não juridicamente, porque todo mundo vê como, no mínimo, absurda entrar na justiça contra um ministro do Supremo, sendo que ele não cometeu nenhum crime previsto em Constituição Federal, nem em Código Penal, nem no Código Civil, nem no regimento interno do Supremo Tribunal. Então, tanto que o advogado do presidente teve muita dificuldade para listar lá 5 questões que o ministro teria infringido a lei. Mas os juristas já disseram que nenhuma procede. E que também nenhuma está até mesmo nem baseada em nenhum artigo de nenhuma lei. É o que a peça crime entrada contra o juiz Alexandre de Moraes demonstra. Então, ela demonstra uma fragilidade jurídica tremenda, é o que os especialistas em direito no Brasil estão dizendo. E, inclusive, o ministro Dias Toffoli já rejeitou a queixa-crime, então ela não terá andamento nenhum dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas o objetivo verdadeiro não era esse. O objetivo do presidente, como eu já disse, ele é muito estratégico, ele é muito inteligente, ele é muito tático. Então, às vezes ele gera uma ação, mas o objetivo é atingir um outro lado. E ele consegue com isso atingir, porque não é buscando a vitória jurídica em cima dessa questão, mas é colocando um pouco mais de lenha na fogueira, que já está quente, polarizada o suficiente para essa eleição de 2 de outubro. Mas quanto mais quente tiver a fogueira, melhor eleitoralmente para o presidente Bolsonaro. E ele sabe disso. Então, é claro que vai sempre estar jogando uma gasolina ali no fogo, uma gasolina a mais, porque isso lhe beneficia eleitoralmente. Mas uma das coisas de maior vantagem que ele leva agora ao entrar na justiça com uma queixa-crime contra Alexandre de Moraes, o qual ele aí tira como seu inimigo número 1 para o momento, é que a grande vitória é que agrada muito a sua base, a base bolsonarista. Os bolsonaristas raízes já não estão nem dormindo de emoção de ontem para hoje. A alegria é algo fora do comum. Essa alegria, esse entusiasmo, essa motivação numa campanha é excelente. Então, o presidente consegue motivar a base bolsonarista em questão de minutos. E eles saem botando fogo em tudo e pedindo voto e conquistando votos e conseguindo colocar a campanha nas ruas de maneira diferenciada. Então, o grande objetivo, o maior objetivo é esse, não é nem objetivo jurídico, porque o próprio advogado do presidente já sabia que isso não tem condições. É algo sem fundamento jurídico. É tanto que nem foi a advocacia da União que entrou, foi um advogado particular do presidente. Pois bem, então, com isso, eleitoralmente, o presidente ganha muito,
ganha muito mesmo em cima do seu atual inimigo número 1, agora o ministro Alexandre de Moraes. Porque reacende aí essa chama, o momento requer motivação de cabos eleitorais nas ruas, em tudo quanto é lugar. As redes sociais pegaram fogo de ontem para hoje, quando foi anunciado essa queixa-crime. Então, é excelente. Eleitoralmente, ele acertou na veia. Eleitoralmente, foi algo muito bem feito, muito bem pensado, muito estratégico, e consegue voto. O ano requer voto, né? Está buscando voto. Para se eleger, precisa de voto. Então, essas estratégias todas, muito bem pensadas, muito bem elaboradas, elas dão voto. E o presidente sabe disso mais do que ninguém. Por isso é que ele senta, elabora e lança. E elas sempre lhe dão resultados. Então, até as eleições, nós vamos conviver com esse clima cada vez mais quente, cada vez mais gasolina sendo jogada no fogo o tempo todo. Agora, caso também ele não consiga voto suficiente para a sua eleição, para a sua reeleição, e continuar assim no Palácio do Planalto, também, como eu já disse dias atrás aqui, o presidente também já prepara um outro cenário, que é para não sair da cadeira. E com isso, ele está preparando já o Brasil, diminuindo a força de todas as instituições para que não tenha resistência caso ele queira continuar lá na cadeira. E isso está ficando também cada vez mais forte. Eu continuo aqui ganhando no voto ou ou na força, mas eu continuo aqui. Então, com isso, também está trilhando um ótimo caminho, enfraquecendo todas as instituições públicas do país. Isso é excelente, porque aí não terá como ninguém reagir. Fica bem mais difícil para qualquer um reagir. Agora, tem um outro setor muito grande no Brasil que também vai lhe dar apoio maciço, que é os evangélicos. Embora hoje haja uma certa divisão aí entre os dois candidatos, entre Lula e Bolsonaro, as pesquisas mostram que o presidente Bolsonaro tem apoio de 40% dos evangélicos e Lula tem apoio de 32%, uma diferença de 8% aí entre um e outro. É significativo, mas o certo é que esses antropólogos e cientistas da Universidade do Rio de Janeiro já pesquisaram isso e chegaram à conclusão que nenhum lado ou outro dos evangélicos vão manifestar, vão protestar, caso o presidente Bolsonaro queira continuar na cadeira. Eles vão aceitar numa boa. E por que vão aceitar o presidente continuar? Bom, tem duas justificativas que os antropólogos pesquisaram. Uma é que o presidente Bolsonaro, em relação aos evangélicos brasileiros, é meio que um ponto fora da curva. Ele conseguiu algo inédito, extraordinário, um fenômeno aí na política brasileira. Por quê? É que os evangélicos, tradicionalmente, sempre foram nos candidatos moderados e de direita. Os evangélicos no Brasil sempre votaram na direita, começaram votando, a sua maioria, em Fernando Collor de Mello, lá na abertura, já ali depois na primeira eleição democrática do Brasil, depois votaram em Fernando Henrique, José Serra, Geraldo Alckmin, Aécio Neves. Então, tradicionalmente, os evangélicos votaram na direita. Pois bem, só que aí, em 2014 isso mudou um pouco, porque ele continua votando na direita, porém, em alguém que não é nada moderado, que é o presidente Bolsonaro. Então, você vê que, de lá para cá, todos eram bem moderados. Fernando Henrique, então, Alckmin, então, era de uma moderação extraordinária. Então, essa direita moderada sempre fez a cabeça dos evangélicos, mas em 2014 ela muda, com o presidente Bolsonaro, que não é nada moderado, e agradou os evangélicos esse jeito nada moderado. Então, esse é um ponto que justifica os evangélicos não se importar com uma atitude antidemocrática no Palácio do Planalto. Outro ponto, que também foi analisado, também foi pesquisado, é que eles hoje se sentem incluídos no governo. E nenhum outro governo na República Brasileira incluiu tanto os evangélicos. Então, o que eles mais quiseram ao longo dos tempos foi ser incluídos na política.
E os outros candidatos sempre acabavam usando muito, iam lá, até pegava a Bíblia, botava debaixo do braço e coisa e tal, mas quando chegavam no governo, não davam espaço para os evangélicos. Então, o presidente Bolsonaro foi para dentro das igrejas na campanha, mas depois que ganhou, deu espaço no governo para os evangélicos. Então, com esse espaço conquistado pelos evangélicos, se sentem incluídos, se sentem participantes, se sentem protagonistas políticos no Brasil. Então, é um outro ponto também que o presidente acertou e agrada aos evangélicos. Então, é por isso que atitudes antidemocráticas não teria nenhum problema dos evangélicos aceitarem, porque se sentem vistos, se sentem reconhecidos como indivíduos, como força política no Brasil, força evangélica no Brasil. Veja, são 30% de evangélicos, isso dá cerca de 60 milhões de pessoas. 60 milhões é muita gente, é muita força política, é muita força unida. Agora vai ser realmente uma eleição muito polarizada, e tem já dentro também da Universidade do Rio de Janeiro, onde surgiu esses dados, essa pesquisa, lá dentro também se conversou com pastores do Brasil inteiro, nos 4 cantos do Brasil, nas macro-regiões e micro-regiões. E puderam também ter muitos dados relevantes, os antropólogos conseguiram. Por exemplo, que campanhas como de Ciro Gomes, campanhas de Lula, e até mesmo campanhas de João Dória, começa muito a conversar com a base evangélica, não simplesmente com os líderes evangélicos, porque eles identificaram que os líderes evangélicos têm aquela ideia ali fechada, e que os evangélicos estão fechados com eles evangelicamente, vamos dizer assim, mas ideologicamente e politicamente não. Essa base é um pouco contra, mas quem fala pelos liderados é o líder. Então, se os candidatos forem fazer campanha com os líderes, vão se dar mal. Então, eles já descobriram isso. Veja o que é campanha. Quando eu digo que campanha é guerra de comunicação, aí entra essas estratégias todas aí. Então, já chegaram a essa conclusão agora. Se formos conversar só com os líderes dos evangélicos, não vamos conseguir nenhum voto aí, porque os líderes não vão conseguir, não vão aceitar, não vão votar na gente. Então, estão indo buscar a base. E a base pensa um pouco diferente. Agora, por que também essa base não resiste? Ela não se expõe? Bom, que grande parte também dos evangélicos são pessoas pobres. As pessoas mais pobres, elas não têm muito garantidos os seus direitos civis. Isso é um problema em nosso Brasil. Quem não tem os direitos civis garantidos, é claro que não vai entrar em briga de ninguém. Então, o voto sendo secreto, ela até vota, mas quando se deixar de ser secreto, ela não vai se expor. Então, é por isso que o líder evangélico se expõe, já a base não se expõe. Ela vota ali escondidinha, não aparece, não se expõe de jeito nenhum. Então, tem muito essa questão aí, não é, de que os votos não são expostos, são colocados nas urnas, as pessoas não querem se expor. Que direitos civis são esses que o pobre brasileiro não possui? Como, por exemplo, um acesso a leis, acesso à justiça, ele não tem essa condição de igualdade com quem tem um poder maior, melhor na sociedade. O acesso à justiça para ele é sempre mais difícil. Então, é claro que ele não vai aí para a linha de frente de nenhuma batalha de ninguém, não é? Como aconteceu também em 1964, teve apoio também da igreja evangélica na ditadura militar. Então, eles, tradicionalmente, desequilibram as eleições no Brasil, desde a época Collor, como eu acabei de dizer. Já votaram ali em Collor de Mello, Fernando Henrique, Alckmin, José Serra, Aécio Neves. Então, esse voto, inclusive, foi já buscado, foi pesquisado, e hoje tem-se esses dados aí. Mas não se pode esquecer essa força de 60 milhões de evangélicos no Brasil. É uma força considerável, respeitável, é uma força
muito, muito grande. É por isso que o candidato Lula, para dividir isso, eu já comentei aqui, vocês viram que ele fez já ali no lançamento da sua pré-campanha, quando usou muita coisa, não só a bandeira do Brasil, para flexibilizar as coisas, mas também usou, muita gente disse que foi quase um culto ecumênico, ali o lançamento daquela campanha, teve analistas políticos que falaram assim. Usaram muitas frases bíblicas e coisa e tal, para ir inserindo aí, porque campanha eleitoral é guerra de comunicação. Quem comunicar melhor, leva. Esta foi mais uma parte do seu cenário político de hoje, porque a notícia política pousa por aqui.